Então, vamos voltar aqui ao nosso problema. Vou dar uma revisãozinha super rápida do que a gente viu na aula passada para continuar vendo questões de interesse. Então, eu vou falar sobre a questão da singularidade. Deixa eu ver se talvez em algum momento eu vá para a nota só para uma coisinha, não sei. Deixa eu ver como é que vai fluir. Então, lembrando do problema. A gente tem o problema da instabilidade de interface que a gente já estudou em termos de análise de estabilidade com as nossas equações integrodiferenciais. E vimos, por exemplo, para esse problema sem tensão superficial, a relação de dispersão, que é a frequência espacial e temporal, ou lambda, que é o alto valor, como vocês quiserem pensar. Na verdade, a gente viu como alto valor, vocês vão ver depois a conexão disso com frequência espacial, temporal, perdão, que é o caso imaginário, né? Aí você tem uma coisa oscilatória no tempo. É linear, é U, K, e cresce indefinidamente. E a gente entendeu que, então, esse ruído que aparece na interface era puramente devido a erro de arredondamento. Sugeria no espectro, e que, então, a gente viu que, olha, essa dinâmica que simplesmente varia o número de dígitos, é tudo igual. Aqui tem uma interface muito bem definida no tempo 02, no tempo 375, e aqui, olhando em Fourier, o Krasny, então, meio que matou a charada que estava no ar por um tempo, explicando de forma extremamente simples, que era, boto 16 dígitos, precisão dupla num computador simples, e um filtro, e a dinâmica não é nada de caótica, como algumas pessoas estavam publicando e querendo fazer o problema parecer mais complicado ainda do que é. Né? E a maneira de ver isso em Fourier é que, como isso aqui é um seno, no tempo zero, né? Isso aqui já não é mais um seno, mas seria um seno, no tempo zero tem só um modo de Fourier na parte positiva, porque seno é e elevado a ikx menos e elevado a menos ikx, e é simétrico, né? Meio para um lado, meio para o outro, né? Na parte imaginária das amplitudes de Fourier, certo? Todo mundo, né? Sabe o que estou falando. E aí, quando você faz a FFT, que é fazer a transformada de Fourier no computador, no instante zero, que você sabe quem que você está colocando lá, é um seno, você vê todos esses modos daqui, ó, 1 até o n sobre 2, com uma amplitude não trivial. Micro, mas não trivial. Então você fala, bem, é micro, né, é sujeirinha, erro de arredondamento, como o nome diz, é erro de arredondamento e deveria ser inofensivo. Mas nesse problema de instabilidade, frequências altas crescem muito rápido, e vocês vão ver num outro exemplo que eu vou mostrar para vocês, com tensão superficial, que essa parte do espectro aqui vai crescer muito rápido. Então, aqui o Krasny colocou um filtro e ele disse o seguinte, né, participa da dinâmica o modo de Fourier que, num instante do tempo, conseguir saltar esse filtro, ou seja, esse nível, como se fosse uma vara, saltar com vara, né, passou desse nível, entrou na dinâmica de forma legítima, e não porque cresceu devido à instabilidade, que para esses modos daqui é um crescimento espúrio. Vocês entendem o que eu quero dizer por espúrio, não genuíno da dinâmica. Maravilha. E aí, o Moore, que fez a análise assintótica do problema, mostrou, bem, está aqui, que a curvatura explodiria em tempo finito, e aí tem uma fórmula para isso, talvez, não sei se vou mostrar hoje, se mostrar hoje, mostro mais para o final, para não ficar ligando e desligando a luz, né, algumas coisas relacionadas, se não mostro na próxima aula, que é o resultado ligado ao teorema de Paley-Wiener, que mostra o decaimento um resultado de análise harmônica do rabo de Fourier, mostrando regularidade, tá? Então, a gente viu aqui no trabalho do Krasny que ele mostrou que no tempo, mais ou menos previsto pelo Moore, a faixa de analiticidade foi para zero, que é esse delta, quando você complexifica o problema, o decaimento do rabo de Fourier deixou de ser exponencial, então passou a ter um número finito de derivadas, e como isso aqui no teorema é 1 mais P o número de derivadas, nesse instante tem uma derivada e meia, ou seja, já não tem mais duas derivadas, já não tem curvatura. E se você plotar a curvatura aqui, você vê um pico grandão no computador, só que isso te diz que há uma evidência de que está crescendo muito, mas e não te diz a estrutura da solução em termos de
de quantas derivadas tem e tudo vai. Mostra que está crescendo, pode ser muito grande, pode chegar algum momento e saturar. Como é que você vai saber? Mas é claro que está dando evidência que vai explodir. Então, como parte dessa história toda, né, depois eu mostro mais detalhes para vocês, como eu falei, esse resultado. O Krasny foi, e um outro artigo que ele fez também chamou a atenção do pessoal, que ele fez o seguinte: ele pegou as equações da superfície da interface, escreveu na parte real e parte imaginária, que é uma forma, inclusive, mais simpática para resolver no computador, sem ter que usar. Às vezes, quando no computador as coisas, tem que tomar cuidado quando faz cálculo com números complexos. E é melhor quando tem assim. Então, você simplesmente reescreveu aquela equação que a gente viu, sem tensão superficial, na parte real, parte imaginária. Tá? E olha o que o Krasny fez num artigo subsequente. Ele fez o seguinte, ele falou assim: poxa, será que é a integral singular que está me dando dor de cabeça? E eu vou hoje mostrar para vocês, indicar para vocês como é que o Krasny calculou essa integral singular daqui. Quando era singular, ela agora foi dessingularizada, olha só que não tem mais o tracinho de valor principal de Cauchy. E por quê? Porque ele colocou na integral à mão, então de forma ad hoc, de forma artificial para o problema, mas interessante mesmo assim, já vou dizer até porquê. Colocou um delta ao quadrado, o delta ao quadrado é só para realçar que é uma constantezinha positiva, no denominador, logo não explode mais. Colocou uma pedrinha ali para segurar a porta, para não explodir mais. Até aqui, da maneira que estou contando a história, uma dessingularização artificial, ad hoc. Tá? Mas, enfim, então vou depois mostrar para vocês como é que a gente calcula essa integral quando delta é igual a zero. Nas próprias transparências, que é uma transparência, poderia ser do ponto de vista numérico, mas também pode ser vista como um modelo discreto. E aí o Krasny fez o mesmo tipo de cálculo, computação com o modelo, com o delta, dessingularizando a interface. E aqui embaixo, vocês conseguem ver? Quem está aí até consegue ver? Aqui tem as curvas, digamos assim, de instabilidade para 3 casos. Delta igual a zero e tensão superficial igual a zero, que é o crescimento linear e ilimitado. Tá? Com tensão superficial, existe um K crítico, a partir do qual o alto valor é puramente imaginário, logo ele passa a ser uma frequência temporal, porque vai passar a ser, em vez de ser E elevado a lambda t, vai ser elevado a I ômega t, logo o ômega é uma frequência temporal. Por isso que ainda agora eu acabei falando que tem um parentesco entre as duas coisas. Né? E quando ele dessingulariza a integral, sem tensão superficial ainda, ele mostra também para uma análise de estabilidade, só que com esse bichinho daqui diferente, que a curva de crescimento dos autovalores não tem um ponto crítico, ou seja, um corte crítico, no sentido que deixa de crescer, mas decai exponencialmente. E, de certa forma, também regulariza o problema, porque como decai exponencialmente, você tem um controle na taxa de crescimento, quer dizer, que está decaindo para zero, conforme as frequências crescem, o problema, pelo menos linear, fica a taxa de crescimento, dá para ver aqui, inclusive, é cotada, certo? Tem uma cota. Ok, interessante. Aí ele vai e coloca isso no computador. Ele já está aquela história. Quando você tem uma coisa no computador, querendo fazer matemática computacional, e está funcionando, é um momento muito gostoso, porque você até montar tudo certinho, entender, passa-se horas, dias, meses, muitas vezes com uma besteirinha, seja computacional, que é digitação errada, como seja também conceitual, você calibrando, instabilidade, é tudo muito interessante, mas muitas vezes perde-se muito tempo. Diga, cara. Clara. Quando ele faz isso para regularizar o problema, esse delta ele deixa de ter uma interpretação física, né? Vou te dar ela já, a interpretação física que ele faz a posteriori. Mas, a princípio, como eu falei, é artificial. Ele faz... Agora, já não sei como é que o Krasny fez. Se ele fez primeiro artificial e teve a intuição física depois, ou se já desde o começo já tinha essa intuição física, que é a sua pergunta, não é isso? Então, primeiro, eu pensaria assim, caramba, acho que foi artificial. Mas só perguntando para ele. Né? Você já previu o que eu vou te dizer num minutinho, já. Tá? Então...
acho que era isso que eu ia falar, que eu estava falando desse decaimento, regularizou. Tá, então, vamos lá, respondendo, acho que é isso que eu ia falar mesmo, respondendo a pergunta clara. Olha só o que acontece agora. Pega, isso aqui é um campo de velocidade, certo? Agora pega e calcula a vorticidade desse campo de velocidade. Tá? Então, o que você faz? É um problema 2D, vorticidade é o rotacional do campo, vai ser Vx menos UV, UY, certo? Calcula o campo de vorticidade disso daqui e está aqui a figura. Então, essa figura eu fiz à mão, está meio, né, feito na época que isso era transparência, e vamos ver se vocês conseguem visualizar o que eu estou fazendo usando esse código de cor aqui. Ah, tá, já sei o que eu ia falar. Eu ia falar nisso aqui enroscando, mas tudo bem, eu volto para isso já já. Olha só, fluido de cima, eu estou chamando de roxo, fluido de baixo, esse vermelho. Tá? Mesmo que seja o mesmo fluido, porque a densidade é parecida ou igual. Tá? Então, parte de cima roxa, parte de baixo vermelha. Olha, pega esse gráfico, essa visão aqui que é superior e bota ela agora inclinada, como se fosse em perspectiva, onde aqui, ó, roxo em cima e vermelhão embaixo. Aqui está a curva da interface e aqui está o gráfico da vorticidade com o suporte, como se fosse o suporte dela sobre a curva. Tá? No caso que isso aqui não está dessingularizado, ou seja, no caso que até uma coisa que vocês podem pensar na lista de vocês, no caso que a interface é reta, e eu peço para vocês para calcular e ver, usando justamente o salto potencial, vocês vão aprender, né, vocês já devem talvez estar olhando para isso, que a gente tem o cisalhamento. Tá? Então, no caso mais trivial, você tem a folha de vorticidade e o cisalhamento. Em cima é mais U, embaixo é menos U. Então, como é invariante por correlação, faz um corte. Quem faz um corte tem, então, U numa direção e U noutra direção, certo? O que isso aqui parece? Uma função de Heaviside, certo? A função de Heaviside é 0, 1, desloca para baixo, menos meio mais meio, por exemplo. Qual é a derivada da função de Heaviside? Delta de Dirac. Então, ficou claríssimo, óbvio, que para uma interface plana, a distribuição de vorticidade, como não tem V, só tem U, então a vorticidade seria Vx menos UY, mas como só tem o Y, é delta, ou mais ou menos delta, não importa. Tá? Todo mundo, né? Porque é derivada da função de Heaviside, que é um salto da velocidade. Quando ela deforma, ainda vai ser uma coisa assim, mas só que pensa que é como se fosse a função delta agora pode mudar de intensidade de ponto para ponto, porque que é justamente o gamazinho da nossa equação. Tá? Aqui, veja que essa delta, de certa maneira, agora tomar cuidado, que a delta de Dirac foi, de certa maneira, suavizada pelo delta 2 que você me perguntou, como agora esse perfil daqui que diz que a vorticidade agora é muito alta sobre a curva, mas decai exponencialmente fora da curva. Tá? Então, por isso que esse método também é chamado do Krasny, está aqui, escrito aqui, The Vortex Blob Method. Então, um blob de vorticidade, em inglês, blob, eu não sei qual é a tradução certa, é meio que uma, enfim, em português pode ser uma região, quase que uma região sem forma de vorticidade. Então, quando eles falam Vortex Blob Method, muitas vezes é o Vortex Patch. Patch é como se fosse um retalho. Então, como se fosse uma região, isso pode ser suave, como se fosse, eu falo brincando, muitas vezes, uma forma de um feijão, né? Com vorticidade, muitas vezes vorticidade constante, ou vorticidade que decai exponencialmente, ou então é zero fora. Então, aqui é porque agora, em torno da região da interface, é como se efetivamente falando, se a gente pensar que essa coisa decai exponencialmente rápido para zero, e a gente fala, a partir de agora eu vou pensar que já é zero, porque decaiu exponencialmente para zero, é como se tivesse efetivamente uma faixa de vorticidade em torno da superfície. Então, eu mudei a minha modelagem, e agora respondendo a pergunta que o cara fez, de outra forma, eu mudei a minha modelagem de ter uma interface, onde a vorticidade tem todo o seu suporte ali,
e é zero dos dois lados, para uma região de transição de basicamente zero vorticidade, cresce e zero vorticidade se eu meio que arredondar a partir de um certo momento essa exponencial para zero. Então essa faixa de transição é meio que também uma região como se fosse um vortex blob, ou vortex layer, por aí vai. Tá? Então essa intuição, eu não sei dizer se o Krasny teve antes ou depois. Tá? Então eu não sei. Eu imagino, mas posso estar enganado, que ele até anteviu isso, mas não, ele pensou, deixa eu singularizar, deixa eu ver o que isso aqui faz com esse campo de velocidade, e falou, opa, ótimo, já deu meio que tirou essa concentração singular de vorticidade sobre uma curva, que é a delta de Dirac, para uma vorticidade muito concentrada sobre a curva, mais suave. E isso fez com que o problema deixasse de ser tão complicado em termos de frequências altas. E aí ele percebeu uma outra coisa. Tá? Uma outra coisa. Ele viu que dependendo do valor da sua dessingularização, então, não sei se vocês conseguem ver bem, e até por causa do vídeo também, deixa eu ler para vocês. Aqui está delta igual a ponto 2, está crescendo, exatamente. Delta igual a ponto 2, delta igual a ponto 15, delta igual a ponto 1, delta igual a ponto 0,5. E aí apareceram muitas coisas interessantes, que é, para o mesmo tempo, conforme a dessingularização diminui, essa espiral, que é como se fosse uma região de mistura dos dois fluidos, por isso que eu pintei aqui em cor, é como se estivesse misturando o fluido de cima com o fluido de baixo, ela vai ficando mais apertada numa espiral cada vez mais apertada, e que também é uma maneira da gente ver que como o raio, olha só, o raio da parte central está tendendo para zero, não deixa de ser uma indicação de que a curvatura naquele ponto está ficando muito alta, certo? Só que aqui a gente já percebe, sem análise, mas na intuição, que tem, de certa maneira, o Pulling foi um que tentou estudar isso, eu não sei depois, como eu disse, aonde foi, não sei se chegou a ter coisas rigorosas, completamente rigorosas, em todos os seus passos nessa direção, mas certamente aqui está a evidência de que você tem um limite não singular aqui, que, ou seja, depois que passou do tempo de que a curvatura formou com o modelo de singularizado, se você tomar agora o delta para zero, isso aqui converge, de certa maneira, para uma espiral infinita que no centro tem um raio igual a zero, uma curvatura muito alta. Sendo que o outro caso explodiu até antes de formar a espiral. Então tem uma coisa meio complicada aqui acontecendo e algumas pessoas estudaram isso de forma assintótica. Um deles foi o Pulling, que é um outro nome que vai aparecer já quando eu colocar tensão superficial e em torno de um artigo dele que eu comecei a trabalhar. Então, muito interessante isso aqui, né? Mais complicações matemáticas do problema e que se pode tirar alguma interpretação física, mas ainda gerando uma certa inquietação, digamos assim, na comunidade de matemática aplicada e computacional no assunto. Então uma pessoa pegou e falou assim, tá bom, essa interpretação do Krasny, né, em resposta à sua pergunta, acho razoável, é interessante que ele está meio que suavizando, modificando um pouco, essa distribuição de vorticidade. Aí uma pessoa, o Tryggvason, pegou e eu acho que é a minha próxima transferência e falou assim, deixa eu resolver Navier-Stokes, que é meio que a equação com todos os ingredientes que tem vorticidade, que suaviza as coisas, viscosidade, que suaviza as coisas, e deixa eu ver o quanto isso aqui se assemelha a essa equação mais completa. Eu acho que essa é a próxima transferência. Então, nesse artigo aqui do Tryggvason, ele fez o seguinte, ele colocou uma distribuição de vorticidade inicial em Navier-Stokes, rodou por um certo tempo e tal, ele via uns padrões desse tipo aqui, ele não tem uma interface. Vocês lembram por que eu falei que, em geral, não tem uma interface bem definida no sentido, assim, gritante, né? Uma curva, ou como o americano fala, sharp, né? Que você está ali naquela curva. Por que a gente não tem a interface quando a gente passa do modelo de Euler para o modelo do Navier-Stokes? A resposta já está meio que nas palavras que eu disse. Pela regularização e, na verdade, pela suavização, que é regularização,
e até outra palavra que você pode, para esse caso, chamar, e que até em computação gráfica muitas vezes é usada, a viscosidade acaba, ou difusão, acaba borrando arestas. Isso é o que o pessoal de computação gráfica faz. E aqui a viscosidade, a difusão vai acabar borrando a interface, que não deixa de ser uma suavização. E com isso a interface passa a ser uma camada, um layer, uma região de transição. Então, o Tryggvason, ele botou uma distribuição de interface bem... de vorticidade, desculpa, bem sobre uma curva, deixou o problema rodar por um tempo, a vorticidade se distribuiu, depois ele pegou as curvas em Navier-Stokes, os pontos de vorticidade máxima, e viu que o padrão se assemelhava bastante ao padrão que o Krasny estava vendo. Então, qual é a notícia boa? Tem uma notícia boa e tem uma notícia ruim, matematicamente falando, de modelagem. A notícia boa é que esse modelo mais compacto, com integral singular e tudo mais, está capturando a coisa certa. Só que a notícia ruim é que tem um pouco essa escolha do teu deltazinho de dessingularizar, que tem uma interpretação física, mas que é arbitrária, dá padrões diferentes e não é tão fácil controlar do ponto de vista físico. Mas, de qualquer maneira, é interessante do ponto de vista da matemática do problema. Tá? Então, o Tryggvason fez isso e publicou um artigo em 91, mostrando que, olha, o que o Krasny está vendo aqui, ó, Vortex Blob Method, os padrões, compara com a solução dele, pega os pontos máximos, e agora eu esqueço como é que ele faz a diferença entre essas diversas dessingularizações. Eu acho, se não me falha a memória, que ele faz justamente escolhendo o padrão, e aí dá um pouco de significado para o deltazinho 2, fazendo um padrão inicial de vorticidade mais apertadinho sobre uma curva ou mais suavizado. Teria que ler o artigo de novo. Enfim. Então, maneiras de brincar com a modelagem e de entender como suavizar, como regularizar o problema. Só que essa não deixa de ser uma forma um pouquinho ad hoc e tal. Então as pessoas perguntaram, bem, como aqui na verdade esse problema não tem, está se olhando para a equação de Euler, não tem viscosidade e a gente está olhando, e é um modelo de interface e tal, então será que existe um outro ingrediente físico que também tem uma ação regularizadora do problema? E a gente já viu até para essa curva daqui, é a tensão superficial. E com a tensão superficial é legítimo de se pensar, é mais legítimo do que com viscosidade, de pensar que você tem realmente uma interface, uma linha separando uma região de outra. Então, vamos estudar o problema com tensão superficial. Motivação física legítima, desafios matemáticos novos, lá se foi, muita gente da comunidade, e numa dessas eu entrei como pós-doc do Greg Baker e comecei a estudar esse problema, e aí vou mostrar para vocês um pouco como é que essa história se deu. Então, antes de mostrar o problema com tensão superficial, deixa eu mostrar um pouquinho como é que se pensa nesse problema no computador. Que a gente pode pensar como uma mini apresentaçãozinha de dinâmica de fluido computacional, ou se quiser pensar também, como a gente já viu, vórtices discretos, vocês viram com o Roberto, 2 vórtices se enroscando, dinâmica, um vórtice interagindo no outro, a gente viu a linha infinita de vórtices e tal. Aqui a gente pode pensar como uma linha finita de N vórtices deformados que representam uma curva, uma interface, e estudar a dinâmica deles. Então olha só, está aqui a minha interface, minha folha de vorticidade, perturbação inicial epsilon, janelas periódicas, vou olhar para o problema só numa janela periódica. Por quê? Porque eu vou fazer uma perturbação periódica do problema. Por quê? Porque ninguém entendia o problema, vamos começar com o mais simples, né? Então a gente olha para uma janela, perturba, está aqui o escoamento cisalhante, está aqui a janela, está aqui a nossa parametrização indo de 0 a 2π, está aqui, a gente está resolvendo aqui como o escoamento é incompressível e rotacional aqui em cima, a função é harmônica, né? A gente pensa em variáveis complexas, também é harmônica aqui embaixo, e eu já indiquei para vocês, e vocês vão começar a entender isso melhor com a lista, de que esse potencial, essa função harmônica, ela tem um salto aqui, então é como se fosse uma função, a parte real de uma função analítica por partes, né? Quer dizer, ela é analítica no domínio superior, no inferior, e tem essa coisa estranha, que é o salto acontecendo sobre essa curva. E aí, quando eu discretizo, como no computador eu vou ter que escolher um certo número de pontos, é como se eu estivesse fazendo a dinâmica lagrangiana, agora vocês já entendem todas as palavras desde o começo do curso, dinâmica lagrangiana conjunta de N pontos
que tem vorticidade pontual sobre eles. São vórtices pontuais, certo? Porque agora, como é um modelo discreto, momentaneamente desintegrou-se a interface, mas na minha cabeça ela está sempre lá, que vai ser a curva que passa por esses pontos. Ok? Como é que a gente estuda a dinâmica desses caras? Agora pensa o seguinte, vocês não precisam lembrar de todos os detalhes, mas pensa que eu tenho as 3 equações, vou colocar a tensão superficial e eu tenho então aqui a dinâmica no tempo da variável de circulação de Birkhoff, que é a derivada da intensidade da folha, e as 2 equações para velocidade, aqui esses campos F1, F2 e F3, no F1 aparece a curvatura e no F2 e F3 aparece aquelas integrais singulares que eu sei fazer análise de estabilidade com elas que vocês viram, transformada de Hilbert e da derivada e a transformada da derivada. Ok? Está aqui tudo empacotado aqui só para ficar simples. Olha, quando eu escrevo assim, você já imediatamente pensa o seguinte, poxa, que é um pouco como a gente fez a análise de estabilidade. Se eu souber, e eu vou mostrar um pouco isso, se eu souber resolver essa parte das integrais aqui numericamente bem, isso aqui é resolver uma EDO para cada marcador e que, através principalmente da parte da integral aqui, acopla todos os pontos, os vórtices. É basicamente essas partes aqui que tem uma integral que vai fazer com que todos os vórtices afetem a dinâmica de todos os outros vórtices, menos dele. Porque a gente já viu que um vórtice não afeta, ele não se move por causa dele, só fica rodando. Todo mundo acompanhando, né? Estou falando rápido, mas pode me parar a qualquer momento, porque eu acho que agora é meio que, assim, no palavreado, pelo menos é revisão. Tá? Já tá no bolso de vocês, mas pode parar para reclamar conforme eu vou falando rápido. Tá? Então, vira como se fosse uma EDO. Tá? Então, vamos lá. Acho que não esqueci de falar nada, se eu tiver esquecido eu volto. Então, olha o problema do pooling, que foi o problema onde eu entrei, que foi a proposta do meu supervisor de pós-doc, que me apresentou esse problema. Eu não tinha trabalhado com interface, trabalhava com ondas, mas não com interface. E ele falou o seguinte, olha, tem vários artigos, alguns artigos até que tem algumas coisas que estão um pouco equivocadas, um é esse artigo aqui, enfim, esses outros é de onda, mas tem coisas interessantes. E ele falou, tem esse artigo do pooling que me chama a atenção, que ele colocou tensão superficial, que a gente sabe que para o problema linear regulariza o problema, mas a pergunta, e ninguém sabia fazer a análise, é, e para a dinâmica não linear, tensão superficial segura, ou seja, nessa briga com a curvatura explodindo, e é ótimo que você já sabe que na equação que aparece a curvatura, aparece a tensão superficial junto, então vai ter uma briga entre esses dois caras. Quem ganha? Essa é um pouco a pergunta da forma coloquial. Da forma matemática, quais são as consequências de ter esse ingrediente? O pooling estudou isso em 82, até um pouco antes do Krasny, né? Na mesma época do Krasny, perdão, que tem um artigo de 82 e tal. E aqui, olha o que ele viu na interface. Começou com uma pequena perturbação, foi crescendo, começou a querer virar. Então ela até virou mais do que a gente viu na caso sem tensão superficial, mas aqui no centro ele começou a ver esses dentinhos aparecendo, uma certa irregularidade, aqui ele não está graficando mais com os pontinhos, está graficando a curva que une os pontinhos, ele vê esse ruído e nesse caso aqui até ele usou, nos dois na verdade, usou um smoothing, quer dizer, uma coisa artificial para suavizar, para tirar ruído, para fazer a média, e não está satisfatório, e o artigo é um artigo bem honesto, cara, é muito bom, da Caltech, o Pullen, e aí ele fala, olha, chegou um ponto que eu não sei o que está acontecendo, se é numérico ou se é físico. Se é físico porque capilaridade em geral envolve ondas de comprimento, perdão, tensão superficial, que para ondas, a gente chama ondas de capilaridade, são ondas com comprimento bem pequenininho. Então, quando você vê uma brisa de ar, um ventinho passando em cima de uma poça d'água ou da piscina, você vê umas costelinhas bem pequenininhas de ondinhas que vão e desaparecem, essas são ondas de capilaridade, são ondas com comprimento bem pequenininho. E aí, a gente falou, bem, vamos olhar para esse problema e ver o que o Pullen fez e ver se a gente consegue matar a charada. Se pelo menos a gente consegue dizer se esses dentes, essa coisa de frequência alta que aparece aqui é do modelo físico, quer dizer, do modelo matemático, ou devido à tensão superficial, ou se é numérico. Então, começamos a olhar esse problema e o paper do artigo do Pullen, Numerical Studies of Surface Tension Effects, nesse problema de interface, era um artigo muito bem escrito e honesto, que chegava a um ponto que ele dizia, olha, eu tenho isso para apresentar,
me parece que é numérico, mas eu não sei bater o martelo que é numérico, mas não é impossível que seja também devido à tensão superficial. Então fomos investigar. Como que a gente começou a olhar as equações, que são as equações muito parecidas com a do Krasny e tal. Então, olha só o que aconteceu. Eu já vou mostrar para vocês daqui a pouco as equações. Deixa eu só me certificar que está na ordem certa mesmo. Está aqui. Mas para ativar um pouco a intuição de vocês, em vez de olhar para as equações, deixa eu olhar primeiro para o comportamento. Então a gente começou a brincar com o modelo que o Pulling estava usando, e isso aqui é a nossa curva, está aqui, parcial. Essa aqui é a nossa curva dos autovalores com tensão superficial, né? Então eu coloquei a tensão superficial bem alta, então o modo K igual a 4 já tem taxa de crescimento zero, então já é um comprimento de onda de corte. Tá? Se vocês não lembrarem disso aqui, é só reclamar, tá? Então tá aqui, ó a curva para os autovalores. Então, aqui tem um W, o W depende de tensão superficial 2ρ U ao quadrado, blá blá blá. Então chega um certo K, que isso aqui é imaginário, então a curva deixa de ser real e está aqui a parte imaginária. Então isso aqui, como isso aqui é tudo imaginário, simplesmente diz que todos os Ks daqui em diante são modos de Fourier que oscilam, porque o lambda é I e ômega. Tá? Só que a frequência ômega aumenta conforme aumenta o K. Então, frequências mais altas no espaço oscilam mais rápido no tempo. É isso que está sendo dito. Todo mundo concorda? Né? Frequência mais alta no espaço, que quanto maior o K, menor o lambda, porque K é 2π sobre lambda. Tá? Então, quanto maior o K, maior o ômega. Então, quanto mais a frequência mais alta no espaço, eu fizer a perturbação da interface mais alta, mais rápido ela oscila, mas não cresce. Não cresce por quê? Porque daqui para cá é tudo imaginário. E aí, o Pulling estava usando um método para calcular as derivadas, calcular a curvatura, que eu não vou explicar. Para quem não sabe, é uma interpolação polinômica. Alguns de vocês, ou a maioria, já escutou falar em splines. Já ouviram falar esse nome? Talvez não saibam exatamente o detalhe, mas splines, na verdade, é aproximação polinomial meio que por seção, e você compatibiliza e pede, por exemplo, que spline cúbica, você pede para onde que tenha continuidade na primeira derivada. Tá? Então é uma aproximação polinomial muito boa, e para esse problema faz todo sentido, e o Pulling usou isso para numericamente calcular curvatura e as derivadas que apareciam no problema. E aí, quando a gente analisou o modelo dele com esse tipo de aproximação para as derivadas, a gente percebeu o seguinte. Então vamos começar com essa curva daqui, que seria a curva que eu mostrei para vocês até agora, que é a curva para a parte real desse lambda daqui, para eu ver quem são os modos que estão crescendo. Né? Olha só o que acontece. Né? E aí a gente já ficou com a pulga atrás da orelha, falando, nossa, vamos ver se a gente consegue consertar isso. O primeiro modo, o segundo modo, o terceiro modo, tal, está tudo em cima da curva. O quarto modo, que era para ter taxa de crescimento zero, já tem uma taxa de crescimento um pouquinho positiva. Tá? E aí, esse modo daqui, não, mas esses modos daqui, olha. Não, peraí. Ah, sim. Aí, esses modos daqui, a partir daqui, a parte real é zero. A parte imaginária está oscilando com a frequência certa, tem um certo erro na frequência prevista de oscilação. Lembra que isso aqui é a parte imaginária do espectro. Logo é lambda igual a I ômega. Então, né? Então tudo está nessa curva, está dizendo quanto é que é o I ômega, quanto é que é o lambda imaginário. Então a oscilação aqui saiu da curva teórica, aqui já está um erro bem razoável, está oscilando com a frequência errada. E de repente, a partir desse ponto daqui, para essa minha escolha, o meu N foi pequeno, foi N igual a 32. Então N sobre 2 é 16, frequências Nyquist. Aqui, de repente, a parte do espectro deveria ser imaginária, porque isso aqui vai embora. Voltou a ser real. Então o que isso diz? O que isso diz é que nesse modelo de dinâmica discreta, onde eu aproximei as derivadas, usando essa técnica polinomial de splines, esses modos mais altos aqui
estão deixando de serem afetados, uma interpretação pseudofísica, digamos assim, porque é um modelo discreto, estão deixando de ser afetados pela regularização da tensão superficial e estão crescendo. Então, uma instabilidade numérica, não, né? Porque o modelo matemático diz para a gente que a partir daqui deveria todo mundo oscilar. Então, já já eu vou mostrar isso acontecendo para vocês no computador, para a gente, que foi uma coisa que eu fiz para me certificar que a interpretação matemática estava correta. Então tá aqui, ó. Achei que ia ser depois, já está agora. Então eu resolvi o problema, antes de resolver o problema não linear no computador, eu resolvi o problema linear para ver se eu estava entendendo tudo. E olha só o que acontece aqui, ó. Agora que vocês aprenderam a fazer a leitura, então esse é um bom exercício também para fazer essa leitura em Fourier. Agora que vocês viram aquela leitura do Krasny, eu imitei o que o Krasny estava fazendo, só que não botei um filtro. A todo passo no tempo, ou de tantos passos no tempo, eu ia lá em Fourier e conferia o que estava acontecendo com a dinâmica das amplitudes de cada modo de Fourier que estavam nesse modelo. Então, olha só, no tempo inicial, K igual a 1, eu tenho só esse modo daqui, e tudo que está aqui é o que eu chamo brincando do lixo computacional, que é devido a arredondamento. Como o método numérico não está funcionando bem para a parte alta do espectro, ó, ele pega a parte oscilatória errada e ainda diz que tem uma parte real que deveria ser zero que cresce. A gente vai lá no computador e vê que a teoria, a análise de dispersão que a gente fez, quer dizer, a análise de estabilidade que a gente fez, é claro, fez correto, vai no computador e olha o que acontece, justamente aquela banda de frequências espaciais que aparecia com um quadradinho vermelho crescendo, está crescendo. Os outros não, ficam quietinhos no nível do erro de arredondamento. Todo mundo consegue acompanhar essa interpretação do modelo numérico? Tá tudo aqui no nível, mais ou menos, acumula um pouquinho de nada, mas está tudo lá embaixo. Isso aqui é o log, então está tudo lá embaixo no de arredondamento. E essas frequências aqui começaram a crescer. E olha o que aparece no domínio físico. Isso aqui é no domínio de Fourier. No domínio físico, olha, eu comecei com um seno, ó, aqui é o meu seno de amplitude epsilon, tá? Olha o meu epsilon, 10 a menos 5. O problema é linear, eu nem botei eu linearizei o problema, eu estou botando no computador as equações lineares que vocês vão estar deduzindo na lista. Depois eu vou colocar as equações completas. Aí, olha só, a interface começou a crescer, porque o problema é de instabilidade, né? Então, começa a crescer e depois aparece esse modo dente de serra sobre a interface. E por que aparece o modo dente de serra? Porque esse cara daqui, todos estão crescendo, na verdade, isso aqui é o que cresce mais rápido, olha só aqui. As amplitudes, esse aqui é o maior de todos, depois vai descendo. Então aparece o dente de serra, então meio que é legal, porque confirma visualmente a minha análise de estabilidade, que óbvio, estava correta, isso não tinha nenhuma dúvida, nenhum mistério no problema linear. E também foi um bom teste para eu saber que eu estava programando certinho o problema com as integrais singulares, blá blá blá. Tá? Ok, boa notícia. Então, olha só como é que são as equações agora no problema completo. Tá? Então, no problema completo, agora a gente está fazendo uma dinâmica discreta e tem um pouquinho de métodos numéricos simples, que é a dinâmica discreta com aproximação das derivadas. Porque com o problema discreto, eu tenho que aproximar minhas derivadas. Então, está aqui, olha, eu tenho n pontos sobre a minha curva, agora é a dinâmica não linear, e olha aqui as 3 equações que vocês já estão começando a se acostumar. Que é o seguinte, aqui a tensão superficial, isso aqui é uma maneira aproximada de calcular a curvatura. Tá? Se eu botar aqui derivada exata de x com respeito a E, é a curvatura. Se eu escolher um método aqui polinomial para aproximar a derivada, é o splines, e depois eu vou escolher um outro método que vai ser o método espectral que eu vou mostrar para vocês. E o que o Krasny fez, que na primeira versão integral dele, depois eu vou explicar isso daqui, o que o Krasny fez foi o seguinte, ele pensou o seguinte, olha, se eu estou olhando a dinâmica desse vórtice aqui com a bolota verde, e eu sei que ele não afeta a sua posição, se ele estiver sozinho ele só fica rodando, então como essa integral é singular nesse ponto, essa soma daqui, ele somava sobre todos os pontos e pulava exatamente esse carinha. Tá? E do ponto de vista de análise numérica, que eu não vou falar aqui, mas só como informação cultural para vocês, esse esquema é um esquema de
primeira ordem. Então, é um esquema um pouco simplificado, mas que funcionou para ele e tudo mais. Tá? Tudo certo. E depois a gente percebeu que tinha um artigo, que não está aqui, mas está citado no nosso artigo com o Greg Baker, que é um artigo de duas pessoas chamadas Sid e Israeli, que provaram uma coisa que eu acho assim linda. Que o resultado, a demonstração não é simples, mas o resultado é ultra simples. Por isso que é realmente lindo. Que provaram o seguinte, que para integrais singulares de valor principal de Cauchy, em particular em domínio periódico e esqueço agora todas assim, as hipóteses em geral, mas eu lembro, né, de cabeça, claro, está até aqui para esse caso, eles provaram o seguinte, que se você, então para esse problema daqui, a aplicação do teorema deles diz o seguinte, se eu tiver a minha integral com a singularidade não integrável, porque é valor principal de Cauchy, então, na verdade, o que eles provam é um método numérico para integrais tipo valor principal de Cauchy. Eles mostram o seguinte, que se eu tiver com a singularidade, por exemplo, nesse ponto verde, para integrar aquela minha transformada de Hilbert com uma precisão ótima, que eu já vou explicar para vocês o que é precisão espectral, tudo que eu tenho que fazer é esquecer todos os pontos verdes da minha grade e só usar os pontos amarelos, com a regra do trapézio. Se agora eu estou olhando para um vórtice que está com a singularidade no ponto amarelo, eu esqueço todos os pontos amarelos e só uso os pontos verdes. Qual é o intuitômetro, a intuição, né? Vocês olharam o artigo de Sid Israeli, não é trivial assim, mas qual é a intuição para o que está acontecendo? A intuição é a seguinte, talvez só fazer aqui uma figura aqui, talvez dê para ver. Olha essa figura aqui, a câmera pega ou eu acendo a luz? Tá pegando? Então olha só essa figura daqui. Imagina que eu estou com a singularidade nas bolinhas pretas. Se eu usar a malha só dos palitinhos, eu não estou vendo a singularidade e eu estou me posicionando de forma simétrica com respeito à singularidade. E se eu usar a regra do trapézio, que é uma regra ultra simples, para as posições com os palitinhos, eu capturo a parte singular dessa integral de forma muito precisa, que nesse caso, para esse desenho que eu fiz, que é da cotangente, que é zero. Então, essa regra se chama regra do trapézio alternada, então o nome já diz, é a regra do trapézio, e a regra do trapézio, inclusive no domínio periódico, é simplesmente somar todos os valores e multiplicar pelo espaçamento. Só que o espaçamento aqui passa a ser 2H. Aí você fala, poxa, 2H é pior do que H. É, mas não é. Porque se você fizer essa regra com 2H, mas dessa maneira, assim que você diminuir o seu H, fala assim, não, deixa eu refinar minha malha, o erro decai exponencialmente e não de forma algébrica, que é como a regra do trapézio, que é uma regra que varia com ΔX ao quadrado. Então é isso que se chama precisão espectral, que é quando o erro decai exponencialmente em vez de algebricamente. Então, é um super método e o nome já diz, regra do trapézio alternado. Então, são como se fossem duas malhas encaixadas e você escolhe uma ou outra. E do ponto de vista da dinâmica aqui, é um pouco surpreendente que, na verdade, você pode esquecer todos os vórtices vizinhos que estão distribuídos de forma simétrica em torno da onde está o teu singular e você captura a dinâmica corretamente. Então, é isso que essa soma daqui está dizendo. Eu vou somar. Então, se eu estou querendo ver a velocidade de um vórtice posicionado na posição J, eu vou somar sobre todos os vórtices M, né, de 0 até N-1, né, porque eu tenho periodicidade, esse cara daqui é o mesmo desse, então eu esqueço o último. N-1, só que, pela regra do trapézio alternada, eu só vou pegar os caras tais que J mais M seja ímpar, que é justamente, vou saltitando, é a regra do trapézio alternada.
E quando eu faço isso, eu tenho precisão espectral. Já vou mostrar para vocês umas consequências disso. Tá? Então aqui ainda estou sem tensão superficial. Então é isso. Então, olha, eu verifiquei isso para o caso... Deixa eu ver, desculpa, estou vendo aqui o que eu estou fazendo. Mas cadê minha coisa? Será que eu pulei? Será que está aparecendo depois? Deixa eu ver. É melhor mostrar isso aqui. Acho melhor mostrar isso aqui para vocês primeiro. Vou tentar em ordem de feita. Então, quando eu faço com a regra do trapézio alternada, eu tenho que voltar para trás, perdão. Então, o que eu vou fazer? Já estou com a regra do trapézio alternada e a gente viu que com isso, mesmo com a regra do trapézio alternada, o esquema do pooling, então estou integrando melhor que o pooling, mas o esquema do pooling, que seja aquela instabilidade, ainda aparece aqui e, obviamente, é por causa da derivada. Tá? Então, perdão, eu perdi momentaneamente o fio da meada, que é isso aqui. A gente está tentando explicar essas coisas aqui do pooling e a gente vê que, de fato, é a derivada, porque eu estou fazendo uma integração muito precisa. A gente vê isso aqui ainda aparecendo e é porque eu estou calculando essas derivadas aqui usando aproximação polinomial. E já estou calculando a integral de uma maneira melhor que o Krasny, que é com precisão espectral devido a esse teorema do Sid e Israeli. Então a gente pensou o seguinte, bem, então a gente colocou a versão não linear no computador, do caso do pooling, né? E olha o caso não linear, o que vocês veem de diferente? Então, já que eu baguncei um pouco a ordem das coisas, deixa eu mostrar a versão linear e a versão não linear usando a aproximação polinomial para as derivadas, que é a estratégia do pooling, e ver o que vocês veem de diferença. Ó, versão não linear e versão linear. O que vocês notam de diferente? E que é justamente devido à não linearidade, como né, o nome já diz. Estou passando do modelo linear para o não linear. O que vocês percebem? O que aconteceu de diferente e que se explica por não linearidade? E é um bom exercício, por isso que eu estou perguntando. Quer dizer, é relativamente simples, é aquela história que fala no curso. Relativamente simples, mas né, uma vez você vê a ficha cai e fala, é simples. Mas se você nunca viu, vai para pensar como vocês estão parando para pensar de forma legítima. Olha só, o problema da instabilidade, o problema que a gente está vendo aqui direto, né? Do fato do Krasny, acho que o Daniel que já começou a sentir cheiro, é tudo lá no final do espectro. São as frequências altas. Lembra? Erro de arredondamento, já sentiu o cheiro de coisa no final do espectro. Aqui é a mesma coisa, é final do espectro. O que está acontecendo no final do espectro? Vou voltar de novo para contrastar. Está crescendo, mas tem mais do que está crescendo. Olha só, vê se vocês conseguem pescar o que quer dizer que tem mais do que apenas está crescendo. Aumenta? Tá, é por aí. Tá, a região do meio está diminuindo. Ou, o que eu diria de outra maneira, mas já entendi o que você está falando, eu diria que, olha, no outro, a região instável, por ser linear, é uma região única. Por quê? Porque por linearidade já diz, princípio da superposição. Um modo de Fourier não conversa com o outro, não interage com o outro. Então cresce um, cresce o outro, ninguém se importa com quem está crescendo, com quem não está crescendo. Concorda? Estou falando de forma um pouco coloquial, ninguém se importa, mas não há acoplamento entre os modos de Fourier. Agora, aqui, então olha só, vou até voltar, ó, tem essa coluna daqui, ó, a coluna subiu e ela só está inclinada porque a gente já viu pela análise de estabilidade que o modo mais alto é o que cresce mais rápido. Então esse cara daqui, ó, esse 57, ele ainda está nesse nível
quando 64 já chegou nesse nível. Por quê? Porque 57 é um número de onda menor do que esse 64, então ele cresce mais devagar, certo? Mas está todo mundo aqui crescendo, não afetando nenhum outro modo. Cada um vai crescendo na sua taxa e ponto final, certo? Agora, aqui, conforme esses aqui vão crescendo, há uma onda que vai para cá contaminando outros modos que, pela teoria linear, não cresceriam. Então, a banda, né, o Daniel falou, essa região interna vai diminuindo. Eu diria, está correto, mas eu diria simplesmente de outra forma, eu diria que a banda instável vai crescendo. Porque a banda instável, inicialmente, era só a região vermelha. Agora, por não linearidade, a banda instável, ó, que é tudo isso aqui, vai crescendo por acoplamento não linear, porque os modos agora, na não linearidade, conversam. Né? E é claro porque conversam, né? Você bota um elevado aí kx, quando você eleva lá ao quadrado, já vira um elevado a 2kx, enfim. E aí começa toda a bagunça, tá? E olha só que legal, porque aí você vai e olha para o perfil no domínio físico, isso aqui é no domínio de Fourier, isso aqui é no domínio físico, e olha também a diferença. Nesse caso, é quase como se fosse um seno superposto com um dente de serra, que é o que cresce mais rápido. Eu poderia quase que esquecer os outros, porque esse cara aqui está se destacando no crescimento. Já no caso não linear, há uma certa, digamos assim, modulação. A maneira como o ruído aparece já é mais não trivial. Aqui é trivial no sentido que é quase que somar duas coisas, certo? Aqui, não. Olha só, por alguma razão, essa modulação, esse crescimento aqui, fez com que aqui, olha, ficou lisinho e os dentes se concentraram mais no centro. Minha intuição não funciona muito bem. Por que a modulação se deu assim? Essa modulação que na verdade é espúria, é devido à instabilidade. E olha como é que isso aqui lembra até o que a gente viu, não é igual, mas lembra o que a gente viu para o pooling. Vou voltar para o pooling, que era, ele mostrou que os ruídos, que os dentes estavam concentrados nessa região de curvatura e de inclinação maior. Tá? E aqui a gente vê a mesma coisa, apesar de ser um pouquinho diferente. Então, a pergunta que se faz, assim, e para vocês também aprenderem um pouquinho de terminologia, eu escrevi aqui, na página que é isso aqui, chamado de uma cascata inversa espúria. Spurious Inverse Cascading. E cascata inversa é um nome que é usado, por exemplo, quando se estuda turbulência, que é a energia subindo pelo espectro, e aqui é justamente isso, frequências mais altas contaminando frequências mais baixas. Em geral, em turbulência, você começa com um turbilhão, alguma coisa que é de frequência mais baixa, que é uma onda grande, e isso vai descendo para frequências mais altas. Então, em turbulência, que a gente vai ver nada de turbulência no curso, mas é dinâmica dos fluidos, e é uma coisa muito importante, tem um termo que chama cascading, que é a energia vindo de ondas longas para ondas cada vez mais curtas, que é formando turbilhões cada vez menores, e o inverse cascading, que é caso onde a energia sobe pelo espectro, que é um pouco isso aqui. Mas isso aqui é totalmente artificial. Só estou comentando isso para vocês começarem a conhecer um pouco linguagem de dinâmica dos fluidos, nesse caso, linguagem de turbulência, e a gente não vai ver nada aqui, só para conhecer. Então, olha só como é que eu, mostrando como é que eu estudei o problema. Então, na hora de estudar o problema, eu fiz igualzinho vocês estão fazendo na lista, e só que por caso discreto, escrevi aqui um ansatz para minha solução, igualzinho, substituí isso aqui no modelo semidiscreto. Vocês entendem o que eu quero dizer a palavra semidiscreto? Porque o tempo está contínuo. Então, quando você fala em semidiscreto, eu discretizei só a parte espacial, então é como dizer, ok, não tenho mais uma curva, que é a interface, mas tem um número discreto de vórtices. E olha, a análise de estabilidade numérica é igualzinha, parecida com a análise de estabilidade contínua, que vocês estão fazendo alguns detalhes na lista, e na verdade a mecânica vai ser muito parecida, aí que foi aprendendo das duas. Escreve isso aqui, substitui, coleta as equações de ordem epsilon, que tem essa cara aqui, é como se fosse a versão discreta do que vocês estão fazendo, e aí eu posso escolher como fazer essas derivadas. Se eu fizer essas derivadas de forma polinomial, foi aí que eu entendi que o método pooling não estava enxergando parte do espectro, e aí a gente se deu conta do seguinte, que
por que então não resolver esse problema, já que a gente está falando em precisão espectral, né, que é o erro que é esse do Sider, que o erro decai exponencialmente, calcular as derivadas também em Fourier. Então, eu estou fazendo a FFT a todo passo no tempo. Então, por que na hora de calcular essas derivadas, para que eu vou usar um método e não usar um método espectral de Fourier, que é muito preciso se eu tiver para minhas frequências que eu consigo ver na minha grade? E como é que eu calculo derivadas em Fourier? Multiplicando por IK. Certo? Então, se eu tenho um modo de Fourier que é E elevado a IKX, qual é a derivada dele? É IK E elevado a IKX. Então, esse é um método para funções periódicas, esse é um método que os modos da função periódica que cabem na minha grade, que não tem o fenômeno de Eliasson, lembra que eu falei para vocês o fenômeno de Eliasson, que é, né, seno, por exemplo, cosseno de nx, a gente vai ver só como 1 vai achar que é uma constante. Né? Então, eu vou para Fourier, todas as frequências que eu consigo ver na minha grade, eu vou calcular a derivada dessas frequências de forma exata a menos de erro de arredondamento. Então, o que significa de forma exata a menos de arredondamento? Erro de arredondamento não tem nada que eu possa fazer, é no computador, é aritmética finita. Mas erro de forma exata, calcular de forma exata, é que não tem erro de truncamento. Então, erro de truncamento é de aproximação polinomial, quando você faz diferenças finitas, que é tipo uma razão, né, de f de x mais h menos f de x dividido por h, tem, né, série de Taylor, tem um erro aí de truncamento. Nesse caso, não tem. Né? Nesse caso, não tem. Então, a gente então calculou essas derivadas, como a gente está indo para Fourier, calculava essas derivadas. Aqui, para calcular a curvatura, é multiplicar por IK ao quadrado, aqui é multiplicar para IK, e é muito bom. E aí, então, a gente faz isso tudo com precisão espectral, e aí eu percebi que estava tudo quase ótimo, a menos de uma frequência. O diabo da frequência de Nyquist, que é n/2, que é a frequência dente de serra, que é mais 1, menos 1, mais 1, menos 1, cosseno mais 1, menos 1, mais 1, menos 1. E aí, isso me tomou, né, que é o n/2, isso me tomou muito tempo caçando isso. Primeiro achava que era erro no computador, e me tomou muito tempo até eu entender o que estava acontecendo. E o que estava acontecendo, deixa eu ver se está na transparência, nessa transparência aqui, estava acontecendo inclusive no problema linear. Como é que está aqui? Está acontecendo no problema linear. Olha só o que acontece para o dente de serra. Então isso é um pouquinho de coisa computacional, mas é interessante para entender trabalhar com Fourier nesse domínio. Então olha só, eu percebi num certo momento, depois de caçar isso, perder um tempão, de que para esse modo aqui, que é o dente de serra, n/2 eu fui ver se eu estava calculando as coisas certas. Então, olha só o que acontece. São coisas que acontecem às vezes, quando você está fazendo alguma coisa discreta. Ok, vamos ver aqui passo a passo onde é que eu posso estar errando. Cosseno de n/2, se eu derivar duas vezes em Fourier, né, vamos pensar que o cosseno é sempre e elevado a ikx mais e elevado a menos ikx/2. Tá? Mas então, quem deriva o cosseno duas vezes, se eu derivo o cosseno duas vezes, ele vira um menos cosseno. Certo? Então, vou multiplicar por IK ao quadrado essas duas componentes de Fourier, voltar e vou ver na minha malha o dente de serra, mais 1, menos 1, mais 1, menos 1, com o coeficiente correto, e essa equação foi calculada bonitinha. Ótimo. Aí vou para essa daqui, que a gente viu que essa daqui é a transformada, isso aqui é a transformada de Fourier da derivada. E a gente viu que se eu botar um cosseno aqui, volta menos babá um cosseno. A fórmula eu dei para vocês, não lembro de cabeça. Tá? Então tudo certo, porque se eu boto aqui um mais 1, menos 1, aqui um mais 1, menos 1, eu estou vendo na grade, eu calculo, eu verifico, eu vejo o resultado disso aqui e sai um cosseno com o valor correto. Aqui é a mesma coisa, e aí eu me dei conta que quem estava estragando a minha vida era esse termo daqui.
Aí eu fui caçar por quê. E é engraçado que esse termo daqui está estragando a minha vida, e é esse termo aqui que vem com o gama, logo é esse termo que traz informação via gama da tensão superficial. E isso se confirma, na relação de dispersão que a gente vê aqui, que esse carinha, esse último carinha que está aqui, que deveria estar em zero, porque não deveria crescer, ele está com a amplitude que é como se ele tivesse sem tensão superficial. Então, como é que eu consertei isso? Não, por que está se dando? E aí está se dando por isso daqui, olha. Se eu botar, a gente sabe que a derivada, em termos teóricos, a derivada de um cosseno é um seno. E a transformada de Fourier de um seno me devolve um cosseno. Se eu fizer isso da maneira que eu estou falando, eu quebro a cara. Porque, olha só, se eu derivo um cosseno, o que eu vou ver na minha malha? Só zero. Porque esse seno daqui, ele tem 1 nos pontos intermediários da malha, mais 1 e menos 1, ó, menos 1, mais 1, menos 1, mais 1, nos pontos intermediários da malha, mas na malha ele é identicamente nulo. Então, se eu derivar esse cara com toda precisão, eu vou ver zero na minha malha, e depois se eu integrar ele com toda a precisão do mundo, quanto é que dá a integral? Zero. Né? Aí eu pensei, deixa talvez então, olha só, aí eu pensei, me dei bem, grande ideia. O seno é mais 1 e menos 1 nos pontos intermediários da malha. Como essa função daqui, como essa integral, essa função é periódica, eu posso simplesmente transladá-la de meio espaçamento da malha e derivo ali. Mas eu quebrei a cara de novo. Por quê? Porque se eu derivar o seno, se eu pegar o seno e derivar aquele no ponto médio da malha, onde eu enxergo o seno, eu deixo de enxergar o cosseno, porque o cosseno é zero, aqui ó, 0, 0, 0, nos pontos intermediários da malha. E aí só teve uma saída que funcionou muito bem, que era fazer isso aqui. Isso aqui, e que é uma boa coisa para saber em Fourier, isso aqui eu estou fazendo uma interpolação para metade da malha e derivando ao mesmo tempo. Porque derivar é multiplicar por IK alguma coisa. Ou seja, eu acabei de mostrar para vocês que se eu derivar e interpolar, dá zero. Se eu interpolar e derivar, dá zero. Mas se eu derivar e interpolar ao mesmo tempo, eu não perco informação. E em Fourier você pode fazer isso numa tacada só, porque olha só, isso aqui significa derivar, isso aqui significa interpolar, que é simplesmente fazer uma rotaçãozinha, uma rotação de meio espaçamento, e aí quando eu faço isso no meu método numérico, o problema linear fica exato, a menos de erro de arredondamento. E aí eu faço aqui a dinâmica de um problema que eu coloco tensão superficial alta, de tal maneira que todos os modos sejam linearmente estáveis, e olha aqui a tensão superficial, a interface subindo e descendo sem acontecer nada, sem contaminação de erro de arredondamento. Faço um caso não linear. O que a gente está vendo aqui? Ó? Sem olhar em Fourier, o que vocês conseguem ver aqui? Eu comecei com um seno, mas conforme a interface cresceu, ela criou novos modos de Fourier. Então aqui tem uma superposição de alguns modos de Fourier. Eu acho que eu tenho um gráfico com a FFT disso. Está aqui. Então aquela interface que eu mostrei antes, olha só que legal. E aqui eu não tenho mais filtro, não tenho nada. Está aqui o espectro de Fourier que vocês conseguem ler. Ó. Dado inicial, K igual a 1, está aqui, erro de arredondamento. Depois eu deixei rodar isso por um bom tempo, o erro de arredondamento acumulou, cresceu um pouquinho, mas ainda está bem mais abaixo. E o que aconteceu nessa banda, e é por isso que eu gosto de mostrar isso para vocês, porque apesar de ser um pouco de computação, estimula um pouco esse tipo de intuição. O que aconteceu nessa banda daqui de números de onda? Novos modos de Fourier apareceram por interação não linear. Certo? O dado inicial tinha um modo só de Fourier, mas conforme começou a oscilar,
ele fez com que todos esses modos de Fourier aqui aparecessem e saturou. Daqui em diante não tem mais nenhum... Então, é uma dinâmica de banda limitada. Tem só um certo número de frequências de Fourier na dinâmica e limitou. E olha aqui o espectro não está crescendo mais, sem usar filtro. Quem é que está controlando essa parte alta do espectro? Tensão superficial. No problema não linear. Mas no problema não linear, com uma tensão superficial alta e não física. Então essa brincadeira aqui é puramente matemática, para ver que realmente controla, mas é uma tensão superficial muito alta. Quando a tensão superficial está num valor mais físico, aí tem esse artigo, um pouco depois, que é um excelente artigo dessas pessoas que estavam trabalhando no problema, que é Tom Hall, Lowengrove e Shelley, e que conseguiram calcular o problema de tensão superficial para tempos muito longos, usando uma estratégia um pouquinho diferente. Eles tiveram que acabar usando um filtro, mas fizeram uma coisa muito bacana, que é reposicionar os vórtices. E aí você vê que eles, nesse artigo, indicaram uma coisa que hoje em dia sabe-se que não é verdade. Fizeram uma conjectura que hoje em dia sabe que não é verdade, mas na época foi uma conjectura, digamos assim, ótima, correta, e que, na verdade, precisou de mais esforço computacional para saber que não era verdade. Que eles perceberam? Que está aqui a perturbação senoidal, pequenininha, aí vai crescendo, começou a enroscar, feito o roll-up do Krasny, sem dessingularização, sem nada, aqui só por causa de tensão superficial, começou a enroscar, e aqui, isso aqui é um zoom disso aqui, e aqui eles conjecturam que tensão superficial deu lugar a um novo tipo de singularidade. A curvatura não explode, as frequências altas não crescem, a gente viu isso, mas há um novo tipo de singularidade, que é que eles chamam de uma singularidade topológica, que é a autointerseção, que é esse ponto aqui, parece que vai bater do outro lado, e se esse ponto aqui bater do outro lado, vejam que aí passa a ter uma bolha do fluido branco aqui, e o fluido branco já não é mais simplesmente conexo, e o amarelo é a mesma coisa. Então, até porque aqui também, né? Quer dizer, depende se aqui soltar, isso aqui, enfim. Mas o fluido branco certamente não é mais simplesmente conexo, por isso que chama de uma singularidade topológica. E anos depois, acho que uns bons anos depois, um aluno do Tom Hall, que até teve aqui no IMPA, o Hector Ceniceros, com o próprio, acho que Tom Hall, enfim, conseguiram fazer um método mais refinado, com computadores mais possantes, calcularam esse cara se aproximando mais para cá e mostraram que, conforme vai ficando muito próximo, a pressão no fluido aqui é muito alta e não deixa tocar. Parece que vai tocar, mas não deixa tocar. Mas tudo isso computacional, não é nada, não há teoria. E na época, em 94, tanto que chamaram isso aqui de topological singularity, que parecia que ia tocar, mas não tocava. Então, de novo, matemática no computador dando lugar a investigações e do ponto de vista tanto teórico como mais investigações do ponto de vista computacional. E aqui foi quando eu estava verificando o método do Krasny, isso aqui são cálculos que eu fiz, e mostrando o seguinte, para meu próprio entendimento, que olha, você começa com uma distribuição de partículas equidistantes. Aqui eu usei 256 pontos. Conforme a interface vai esticando e vai enroscando, as partículas se distribuem de forma heterogênea, de acordo com a dinâmica, porque é uma dinâmica lagrangiana. Olha aqui, elas estão próximas. Olha aqui como já começou a ficar mais rarefeita, né? Aí aqui dentro elas acumulam. Por um lado é uma coisa boa, porque aqui a curvatura é muito alta, então se tem muitos pontos é bom, mas de vez em quando também acumular pontos demais é ruim, então eu dou um zoom nessa região, ó. E a gente vê, ó, aqui bastante rarefeito, e aqui um pouco acumulando, talvez até um pouco demais, coisas que você não tem muito como controlar e fazer dinâmica. E uma coisa que o Tom Hall, o John Lowengrove e o Mike Shelley fizeram, foram matematicamente escrever nas equações de uma forma de que esses pontos aqui sobre essa curva fiquem sempre equidistantes.
Poxa, será que isso é artificial? Não. Lembra o seguinte, lembra que essa curva daqui, do ponto de vista de interesse do problema, é uma curva com uma distribuição contínua de vorticidade, certo? Então, o que eles fazem é como se fosse assim, a todo tempo eu estou mudando de vórtice que eu vou ficar olhando, de tal maneira que eu estou sempre olhando em vórtices que estão equidistantes um do outro. E fazendo isso, eles conseguiram calcular, fazer a computação por muito mais tempo, porque evitaram um pouco o efeito de ter essa distribuição muito concentrada aqui, separada e por aí vai. Então, outra coisa muito bacana que é da própria formulação matemática, eles já prepararam as equações diferenciais para fazer isso, para ficar sempre olhando, se eu posso chamar assim, para pontos equidistantes e por aí vai. Então, olha, outra coisa também que já está na hora de eu começar a falar, que eu me lembrei agora, de que a gente está em outubro, né, que agora que eu sei o número de alunos fazendo curso são 4, então lá para novembro, então uma coisa que eu quero botar uma minhoca na cabeça de vocês. Né? Vocês sabem o que quer dizer minhoca na cabeça, né? Quer dizer, que as pessoas em português, mas que ainda falta coisa, mas no começo de novembro eu quero que a última avaliação vai ser seminário. Então, vão pensando, né, saber o gosto, o que vocês gostam, o que vocês não gostam. Se não souber o que não gosta, pelo menos é bom saber o que não gosta, para quando eu for dar uma coisa para vocês lerem, eu poder escolher de acordo com também o interesse de cada um no que está, pelo menos, gostando ou não gostando. Né? O pior de tudo vai ser, se eu não achar uma coisa que vocês realmente já sabem, gostam, pior dar uma coisa e falar, não, mas eu odeio isso, me dê logo isso para ler e apresentar. Tá? Então, vai começando a perceber o que vocês gostam para, em começo de novembro, dar alguma coisa, ou uma parte de um livro, de um artigo para ler, para dar um seminário coerente, que é começo, meio e fim, depois eu falo mais sobre isso, no final de novembro, que vai ser a última avaliação. Tá? Então, e eu me lembrei disso porque eu estou falando aqui coisas computacionais, na verdade não é parte do curso, mas eu me lembrei que era uma coisa que eu queria ter falado na aula passada. E eu acho que eu vou terminar aqui, terminei aqui, não a aula, deixa eu só fazer um comentário, ligar a luz, terminar a parte do computador aqui. Deixa eu ver o que eu tenho tempo para falar. Tem a coisinha que está teorilhando, deixa eu talvez subiu, acender a luz e subiu. Na verdade nem precisa subir isso, mas pelo menos acende a luz. Então, olha só, a gente viu, né, que a relação né, problema de análise de estabilidade, quero dizer assim, os autovalores da EDO eram mais ou menos o K, tá? E a gente viu que o problema era, uma maneira que a gente viu que o problema era mal posto, porque a taxa de crescimento é ilimitada, e aí eu acho interessante também ver isso de uma outra forma, uma consequência disso, que é a seguinte. O que eu estou dizendo quando eu escrevo isso aqui, ó? Tá? E
nas notas eu estou fazendo aqui com U igual a 1. Estou normalizando a velocidade. Tá? Então, o que eu estou dizendo quando eu estou escrevendo isso aqui? Que é outra maneira de ver, né, de o fato de a gente ter isso aqui dá problema. Tá? E até de ver de uma certa maneira que dá problema num tempo crítico. Né? Olha só, e isso é um problema linear. Olha só, quando eu escrevo isso aqui, eu estou dizendo, eu estou escrevendo a minha interface numa série de Fourier, ó, vou ler o óbvio, tá? Mas é para a gente chegar numa conclusão. Então, eu tenho a minha interface, que é a parte X, que é a parte plana, mais uma parte periódica, série de Fourier, e que aqui eu estou permitindo várias frequências espaciais, certo? Não é só o seno de K, de seno de E, né? Seno de E tem várias frequências. Isso aqui é a amplitude dessa frequência, e isso aqui é como é que esses caras vão crescer, porque eu já fiz a análise genérica para cada um desses caras aqui, que foi para o seno de KE. Eu tirei o que não, mas tem KE, que é o que vocês estão fazendo, cosseno de KE e seno de KE, que é o que vocês fizeram, estão fazendo na lista, certo? Tá? Então, se eu tenho essa representação. Então, o que acontece com o fato de eu ter isso aqui e as taxas de crescimento serem ilimitadas? Então, uma maneira de ver isso é um exercíciozinho super simples. Então, olha só. Vou olhar para o meu dado inicial. Meu dado inicial é isso aqui, né? Só botar o 0 aqui, né? Então, se eu pego meu dado inicial e faço e calculo as amplitudes de Fourier, eu tenho essas amplitudes aqui, sei quem são os ZKs. E agora vamos dizer o seguinte, tá legal, meu dado inicial é analítico, tá? Então, meu dado inicial é analítico, então vou dizer que Z, chapéu K, eu botei nas notas, ó, vou escrever como está nas notas, mas talvez não seja a melhor maneira de escrever, porque está um pouquinho errado, mas vou consertar um pouco o que está nas notas. Nas notas eu escrevi assim, que é o que funciona para o que a gente quer fazer, mas na verdade eu posso até escrever assim, que é assintoticamente decai, que é o rabo da série, que dizer que é analítico, tá? Que decai exponencialmente com essa taxa daqui. Então, eu tenho um dado inicial suave, tá? Isso aqui é meu dado inicial, e com isso eu calculo os meus ZKs, né? Quer dizer, calculei, tem um rabo assim e tudo vai. Aí olha só o que acontece agora quando eu coloco aquele fato ali. Quando eu coloco aquele fato aqui, de que ZK, quando eu substituo isso aqui e substituo, deixa eu ver, isso aqui, tá? Eu vou ficar que então, na verdade vou escrever melhor do que, né, para série. Deixa eu ver como eu faço aqui. Talvez eu deveria escrever até uma coisa assim, então até de K até 0 até um K maiúsculo. Depois aqui a parte assintótica. K maiúsculo, tá? Isso aqui está escrito melhor do que nas notas, eu acho. Vamos ver. E aí fica assim, ó. Estou escrevendo um pouquinho diferente das notas. Acho que agora está melhor, vamos ver se vocês concordam. Vocês conseguem perceber o que eu estou dizendo? Né? Essa parte aqui, o rabo da série, né? A partir de um certo momento que eu posso dizer que então o Z assintoticamente dessa cara que então é analítico, olha o que acontece. Alguém sabe me dizer, né, em português, quer dizer, sem falar, o que acontece de ruim? Tem um tempo crítico, né? Então, existe um tempo crítico que a série deixa de fazer sentido, que é dado pelo beta, que é dado pela regularidade do meu dado inicial. Isso aqui, eu nem me lembro de onde eu peguei isso aqui, mas isso aqui, de certa maneira, é bom apresentar para vocês, primeiro, uma maneira super, ultra simples de ver, ou de outra forma, o impacto dessa taxa de crescimento dessa forma,
E, se não me falha a memória, eu diria que isso aqui é um pouquinho o cheirinho, a essência, um cheirinho nesse sentido, do que talvez, provavelmente o Moore, que fez a análise do caso não linear a Lafayette, sentiu para provar a teoria dele que o Krasny verificou, que exatamente ele achou, fazendo uma análise Fourier ultra complicada e não linear, achou um tempo crítico em que as coisas deixavam de fazer sentido, né? Esse é um pouco o cheirinho do que ele fez. E aqui é ultra simples, que é simplesmente pega uma função periódica, sabe que a variação dela no tempo é dada daquela maneira, o dado inicial pode ter toda a regularidade do mundo no rabo da série, e o rabo da série vai deixar de fazer sentido num tempo finito que tem a ver com o grau de decaimento de regularidade do beta, né? Então é bom ver esses exemplos super simples e está aqui. Então, né, num tempo crítico, deixa de fazer sentido por causa dessa questão. Tá? Então, uma coisa que eu queria mostrar para vocês. Tá? E a outra, tem uns minutinhos. É o seguinte. Agora escreve, né, ainda assim. Está aqui a nossa interface. Tá? Chama isso aqui de uma função complexa P de E e T, que seria a perturbação da plana. Né? E aí, quando a gente complexifica o problema, agora, complexifica o problema com E sendo um número complexo, a parametrização sendo um número complexo. Tá? Aí, a gente vê o seguinte. Que é o que eu já falei para vocês, só para escrever o rabo da série. Se for assim, ó, menos. Então, 2 delta t dá a largura da região de analiticidade. Eu vou fazer um desenho para ficar bem claro. Analiticidade. E beta t, outra maneira de pensar também, tá a ordem do ponto de ramificação mais próximo. O que é isso? É isso aqui, ó. Então, aqui é a parte real de E. Aqui é a parte imaginária de E. E aqui é I delta. Aqui é menos I delta. E isso aqui é a região de analiticidade. Então, que foi o que o Krasny fez naquela transparência que eu mostrei para vocês. Olhando para o rabo da série da posição da interface, esse número está aqui, que no caso dele variava no tempo, né, para uma função qualquer, esse aqui não varia no tempo, tem uma função, vai lá, e, né, função complexa. Então, o que você faz? Se você, uma maneira de enxergar esse problema de uma maneira interessante é da onde, né, e tem um artigo, não, deixa eu primeiro explicar, depois eu falo do artigo, que é perguntar de onde vem essa singularidade, né? Então, na verdade, essa singularidade, olha, como o delta, para aquele problema que a gente viu, depende do tempo, essa região da analiticidade está diminuindo. No tempo que a curvatura explode, a região de analiticidade é zero e o delta foi para zero, que significa que a singularidade que estava aqui chegou no eixo real. O eixo real é o eixo, se materializou no problema, certo?
E isso aqui diz que, então, esse beta me diz a ordem do ponto de ramificação, que também está associado, como eu falei, com as derivadas. E o delta, claro, é a largura. Então, é muito interessante que, nesse problema daqui, como o beta, a gente viu, era mais ou menos 1,5, que é 3 meios, então é um ponto de ramificação, tipo uma raiz desse tipo. E tem um problema, tem um artigo, para quem também se interessar, por isso que eu também lembrei de falar essas coisas, coisinhas para quem quiser aprender. E tem um artigo que eu posso dar para quem quiser, talvez falar, que é de Sulem e Frisch, onde eles fazem desse tipo de análise, de complexificar o problema, para a equação de Burgers, que é essa equação daqui que todo mundo sabe, que se você colocar uma certa função, ela forma, por exemplo, se botar uma gaussiana, ela acaba formando um choque, né, de descontinuidade. Eles mostram com essa técnica de complexificação do problema que para Burgers o salto na derivada, isso aqui é um ponto, aparece um ponto de ramificação que é raiz quadrada, que depende do seu dado inicial. Então, se não falha a memória, eles botam no dado inicial um cosseno, complexificam o problema e mostram que, para a equação de Burgers, no instante zero, você tem um ponto de ramificação no infinito, que na hora que você larga o cronômetro, ele sai com velocidade infinita e, eventualmente, chega no eixo real, exatamente no tempo crítico que a gente aprende a calcular para a equação de Burgers, usando características. Então, uma outra interpretação. E o que é interessante é que o que é interessante também é que se aprende muitas vezes em Burgers, se você fizer aqui, Burgers na verdade quebra assim, e o choque tem a regra das áreas. Então, na verdade, isso aqui é interessante que lembra um pouco uma folha dupla. E, na verdade, em termos complexos, é um ponto de ramificação raiz quadrada, que em termos de superfície de Riemann são duas folhas chegando no eixo real no tempo. Então, muito linda essa conexão toda, tá? Então, só para voltar com o que eu falei, é que isso aqui, tá todo mundo de acordo? Que isso aqui é o que o Krasny fez, né? E você pode monitorar, e o que é lindo é que você pode monitorar fazendo FFT, e o Krasny fez isso né? E eu até verifiquei, né? Quer dizer, seguindo a receita do Krasny de fazer regressão no rabo da série, você vê esse delta chegando. Então, para cada instante do tempo, essa região da analiticidade, porque você começou com seno, certo? Se você começou com seno, qual é a sua região de analiticidade? É tudo, né? E aí, conforme o tempo vai passando, quer dizer, o seno não é mais seno, vocês viram, tem uma singularidade que vem do plano complexo, né? Você, até o tempo crítico, você ainda tem todas as derivadas, porque enquanto isso aqui, a faixa foi... E no tempo crítico, ela cruza o eixo real, o que você pode se ver aqui também, tá? Aqui é 3 meios, para esse problema aqui, o beta é como se fosse um meio, enfim. E aí teve todo um pessoal que, na época, que era o Keflish, que é um outro nome importante, que era professor do Coran, foi até quem me deu variáveis complexas, Russ Keflish. Teve até aqui no IMPA, agora em março, num encontro que a Helena organizou, o Russ Keflish com alunos, escreveu vários artigos fazendo análise de problemas que tinham singularidade, complexificando o problema e vendo como é que era o trânsito de singularidade no plano complexo com respeito chegando no domínio físico e tudo mais. Então, coisas muito não triviais e interessantes. Tá? Então, passei um pouquinho do tempo, desculpa, e vamos terminar aqui. E na aula que vem, a gente volta para as notas. Eu até falei errado.